Olá, queridos alunos e alunas. É uma pena que estejamos dessa forma, né, longe, mas é uma ação necessária, né, bastante preocupante. Espero realmente que todos estejam bem, né, e que a gente possa sair dessa da melhor forma possível. Que essa pandemia possa nos ensinar que o mundo não tem barreiras, né? Aí puxando um pouquinho para a nossa matéria, que as fronteiras são fictícias e que somos todos habitantes do mesmo planeta, né? A partir de hoje, então, eu vou gravar as nossas aulas, vou deixar no Moodle. Essas nossas aulas, elas vão ficar no YouTube para vocês, então eu vou deixar o link do YouTube. Vocês acessam esses vídeos das aulas explicativas e aí então o que a gente vai fazer? A gente vai propor algumas atividades à distância para que vocês possam ir enviando. Também eu vou abrir um canal de chat para que a gente possa então debater os casos, debater a matéria, conversar a respeito, para que a gente possa de alguma forma minimizar essa distância que a gente tem hoje, né? Por conta do coronavírus, ok, pessoal? De qualquer forma, eu estou à disposição. Meu WhatsApp eu já deixei por vocês, mas é sempre bom lembrar que é 13997507868. E além disso, né, os nossos canais oficiais da Unisanta, que é o que eu vou oficialmente conversar com vocês, que é o canal de chat, ok? Lá no Moodle, lá no sistema EAD, ok, pessoal? Bom, na aula de hoje a gente vai debater sobre os sujeitos e fontes do direito internacional privado, né? Eu acho que mais atual impossível, e a gente já vai verificar, e eu vou mostrar os quadros para vocês, que eu acho que fica mais fácil para vocês irem localizando no nosso vídeo, com relação então a esses sujeitos internacionais e quem são eles e qual é o papel deles então na atual conjuntura, né? Então eu vou fazer um paralelo com relação ao que estamos vivendo aí com o coronavírus, ok, pessoal? Então vamos ver então a nossa primeira tela, onde mostra quais são os sujeitos do direito internacional. Bom, pessoal, conforme o quadro anexo, quem são, então, os sujeitos do direito internacional? Então, a gente tem os estados, que são os países, as organizações internacionais e os indivíduos. Aqui eu vou dar um especial destaque para os indivíduos, porque essa é uma concepção bastante nova, né? Não é a clássica, mas que coloca o indivíduo como centro também das atenções no direito internacional. E ele é agora sujeito, ou seja, ele também pode ter uma atuação ativa, não mais passiva, no direito internacional, como a gente vai ver mais para frente. O que a gente tem, historicamente, de sujeitos do direito internacional é que os estados, eles são os sujeitos mais clássicos, são os mais tradicionais, né? É aquele, então, que a gente considera como um território fixo, determinado, que tem um povo, que tem um governo soberano, né? E é importante dizer que o fato desse estado não estar na ONU, não ingressar na ONU, isso não impede que ele seja considerado um estado, ok? Já as organizações internacionais, a gente pode dar como exemplo a Unesco, a OMS, que agora, neste momento de coronavírus, está tendo um papel fundamental, né? Organização Mundial da Saúde, onde a gente tem um conjunto de estados que fazem parte desse conglomerado que se chama OMS, né? Que é uma organização internacional, que se organiza em uma temática só, que é a saúde. Aí a gente tem outras organizações internacionais, né? Como eu falei, a Unesco, por exemplo, ela atua na questão do patrimônio e cultura. A OIT, Organização Internacional do Trabalho,
atua nas questões relativas a trabalho no mundo. E eu tenho certeza que depois desse coronavírus, a OIT vai ter um papel fundamental, porque o mundo vai mudar, né? Vai ter algum impacto expressivo com relação a isso, tá? Uma outra organização internacional importante que a gente tem aqui já na América Latina é o Mercosul, né? Onde a gente tem países vizinhos, onde a gente tem mercado livre, onde a gente tem livre entrada, né? Só não temos a unificação da moeda, mas a gente tem esse acordo tanto com relação a comércio quanto com relação a turismo. Além disso, atuação também no mercado de trabalho, onde a gente pode trabalhar em todos os países do Mercosul, né? Além, obviamente, da maior organização, acho que a mais importante historicamente, né, que é a ONU, Organização das Nações Unidas, né? É importante dizer que eu vou falar sobre a história da ONU lá no direito internacional público. A gente está no direito internacional privado, mas é só para mostrar para vocês quais são os sujeitos, né? Quem é quem, né, na fila do pão, quem é quem no papel, né, do direito internacional, ok? Uma outra figura interessante é a Santa Sé, né? A Santa Sé, ela tem um legado histórico, né? Ela tem uma personalidade jurídica de direito internacional, e ela faz parte também como sujeito de direito internacional. A última encíclica do Papa com relação ao meio ambiente foi usada, né, como verdadeiro paradigma na questão ambiental. Agora, a gente tem outros grupos que não são sujeitos de direito internacional, mas que, de alguma forma, eles atuam internacionalmente. E a gente vai ver também direito internacional público, então eu não vou entrar com tanta profundidade, mas a gente tem os insurgentes, né, que são grupos dentro de um Estado que visam a tomada do poder. Basicamente é isso, né? Não é uma guerra civil, mas é um grupo específico. A gente tem os beligerantes, que aí é um movimento armado da população, onde a gente chama de guerra civil classicamente, e elas servem especificamente para fins políticos. Além disso, a Cruz Vermelha, da qual eu faço parte, eu sou advogada da Cruz Vermelha São Paulo há 4 anos. A Cruz Vermelha ela é integrada também pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Foi criada em 1859 pelo Henri Dunant. É independente, tem uma atuação neutra, sem fins lucrativos. E é importante que a Cruz Vermelha é a guardiã do direito internacional humanitário, que provavelmente vocês vão ter aí na matéria de direitos humanos, né? Não é um sujeito de direito internacional, Cruz Vermelha, mas tem aí uma grande importância e uma grande atuação, né? Com relação às fontes do direito internacional, né, a gente tem algumas fontes do direito internacional público, a gente tem algumas fontes do direito internacional privado, mas agora o nosso foco é do direito internacional privado. Então, basicamente, eu vou focar no seguinte, né? Hoje, os estados, eles acabam fazendo tratados internacionais, mas não de uma maneira formal, que seria o tratado especificamente, né? E só para a gente focar o que seria um tratado de direito internacional, a gente pode chamar o tratado de qualquer nome, né? Tratado, convenção, tanto faz, tipo 6 e meia dúzia, tá? Mas o tratado de direito internacional é algo formal, ou seja, ele é superior a um costume internacional, né? Superior a uma prática, e é uma das principais fontes do direito internacional, né? É uma das mais aplicadas hoje em dia, porque tem segurança jurídica, né? Porque é por escrito. Então, a gente tem aí essa questão dos tratados que a gente vai ver com bastante profundidade, porque é uma matéria que cai bastante na OAB, né? Mas eu vou começar, não pelo tratado, vou começar pelos costumes, né? Porque existem situações em que o costume ele é utilizado no direito internacional.
Então, o que seria o costume internacional, né? Basicamente o que a gente aprendeu lá no primeiro semestre de direito, né? Quando a gente começou a estudar quais são as fontes do direito. O costume internacional é um deles, né? O que é costume? É aquela prática reiterada, né? Onde a gente tem lá um elemento subjetivo, um elemento psicológico, né? É um costume que é qualificado pela opinião geral das pessoas, né? E o que é esse opinião juris? O que é essa opinião? Nada mais é do que o correto, o que é o justo, o que é o bom, o que é o direito, né? Então, um exemplo clássico disso é o asilo diplomático, né? Ele foi uma regra de costume por muito tempo, né? Então, aquele que precisasse de asilo diplomático tinha por conta desse costume, né? É importante frisar que no direito internacional, grande parte do direito hoje que é positivado em tratados de direito internacional é fruto dos costumes, né? Então, aqueles costumes reiterados acabaram, então, codificando nos tratados e nas convenções. Okay? É importante também dizer que, de uma forma geral, a comunidade internacional ela é de uma característica consuetudinária, né? De alguma forma, a gente tem aí um traçado bastante pontual com relação aos costumes, tá? Como é que o costume, então, ele entra ele não vale mais, né? Como que aquilo que era visto antigamente como correto, como justo, como bom, não é mais visto, né? É pela extinção mesmo, ou seja, pelo desuso, pela adoção de um novo costume, por uma incompatibilidade com relação ao novo tratado de direito internacional, né? Agora, é importante dizer que não existe hierarquia, nem entre tratado e nem costume, ou seja, quem que vale mais? Nenhum dos dois, os dois têm a mesma força, a mesma hierarquia, ok? Então, por exemplo, costume pode revogar o tratado? Pode. Pode, se ele não está sendo mais usado, né? Se o costume, se o que é bom e é justo está sendo usado de outra forma, o tratado ele acaba se tornando inócuo. Da mesma forma, os tratados também podem revogar os costumes, ok? Então isso eu acho importante a gente frisar. De quando em quando a OAB coloca questões relacionadas a isso. Qual é a hierarquia? Não tem hierarquia, é tudo igual, tá? Da mesma forma, um outro princípio importante é o princípio geral do direito, né? Onde a gente tem também como nossa base dessa fonte, né? E o que é o princípio geral do direito, né? São aqueles axiomas valorativos. Serve, então, para que juízes interpretem os tratados, os costumes, né? De uma forma que aplique o direito internacional em conformidade com os valores compartilhados pela comunidade. Então, importante isso aqui. É importante dizer que a corte, e qualquer corte internacional, ela não pode deixar de julgar, dizendo que não existe norma, que não existe tratado, que não existe costume, tá? Então é importante dizer que, na falta delas, busca-se o princípio geral do direito, né? Quais são os exemplos desse tipo de princípio geral do direito internacional, né? É a solução pacífica dos litígios, é a autodeterminação dos povos, é a boa-fé, o cumprimento das obrigações, é a igualdade soberana dos estados, ou seja, não existe estado mais importante que o outro. É a proibição da ameaça, é a proibição do emprego de força, é a proibição da escravidão, né? É o dever da cooperação internacional, onde todos os estados têm esse dever de cooperação internacional, tá? Uma outra fonte importante que eu queria destacar aí para vocês é a jurisprudência e a doutrina, né? Elas são meios auxiliares, né? Então é importante dizer, e visam justamente evitar com que as cortes deixem de julgar por falta de tratado, por falta de norma. Mais uma vez,
faltou tratado, faltou norma, faltou costume, busca-se os princípios gerais do direito. Não achou nos princípios, o que eu acho difícil, busca-se na jurisprudência, busca-se na doutrina. Okay? Lembrando que a jurisprudência, então, são as decisões dos tribunais internacionais, dos tribunais arbitrais, né? Dos tribunais, podem até ser de organizações internacionais, também de países, né, de estados, onde há, então, entre essas decisões, aí sim, há uma hierarquia de forma material. Né? Então é importante a gente colocar essa questão. Outras fontes que a gente poderia citar, né, que seriam auxiliares, subsidiárias, são as resoluções das organizações internacionais. Né? E a gente está tendo aí alguns passos importantes nessa semana da OMS, né? Declarando uma pandemia, permitindo com que países coloquem os seus nacionais em quarentena, né? São resoluções que a OMS está emitindo no mundo e que vai sim ter um impacto importante para o futuro, né? Para o futuro do direito do trabalho, para o futuro do direito do consumidor, né? Que esteja de alguma forma conectado em viagem, enfim, com o futuro do próprio direito internacional. Acho que muita coisa vai mudar depois disso, porque as resoluções das organizações internacionais, elas têm um poder normativo interno. Né? Então, por exemplo, se uma organização internacional ela adota uma resolução, ela produz normas de direito internacional. E nesse caso da OMS, colocando uma pandemia, acabou sendo obrigatório. Então, quem é membro dessa OMS, da Organização Mundial da Saúde, acabou acatando justamente essa resolução que declarou a pandemia. E que, por conta dessa declaração da pandemia, há uma série de atitudes que os países têm que fazer, inclusive fechar fronteiras, né? Algo que, infelizmente, ainda no Brasil não foi feito. Né? Então é importante dizer que esse poder normativo que a resolução da Organização Internacional tem é com relação aos seus membros, ou seja, aqueles que fazem parte. Então a OMS soltou uma resolução, com relação aos Estados-membros da OMS. Tá? Claro que também tem o outro poder, né, uma característica do poder normativo externo. Afeta também outros estados. Então, as organizações internacionais que são criadas para servir e gerir esses espaços internacionalizados, né? Por exemplo, comissões para disciplinar navegação, a própria ONU, né? Que ela tem um papel de paz, né? Elas possuem, então, essa característica. Okay? Importante também a gente colocar os atos unilaterais dos estados, né? Que nada mais é do que a própria exteriorização da vontade estatal de forma discricionária, que não tem base em tratado e nem costume, né? É do próprio Estado. Então, por exemplo, uma declaração do presidente dos Estados Unidos, né? Vou indicar então na jurisdição do meu país sobre a plataforma continental. E aí logo então se converteu em prática generalizada, deu origem a uma nova regra na seara do direito do mar. Uma declaração do presidente da Itália: vou fechar as fronteiras, ninguém entra, ninguém sai, né? Logo na sequência, Espanha fez o mesmo. Então, assim, um ato unilateral no Estado acaba inspirando outro país, né, a fazer a mesma coisa. Né? Então, para que esse ato unilateral do Estado possa gerar direitos, obrigações na comunidade internacional, ele deve ser público. O Estado deve ter intenção de se obrigar pelo ato unilateral produzido. Né? Então, isso é uma questão bastante importante aí que a gente precisa deixar claro. Né? Também é importante dizer que os costumes, né, como eu já tinha falado, ele está lá no artigo 38. A gente vai ver basicamente essas questões, né, desse rol exemplificativo
Mas também eu preciso dizer para vocês que não só de tratado vivem os países, né? Cada vez mais a gente tem novas fontes de direito internacional, que vai criar, obviamente, direitos, né, e obrigações para os próprios estados, né? Mas a gente tem um direito que é mais flexível, né, que é o soft law, né? Então, quando a gente ouve tratado é hard law, ou seja, é aquele instrumento por escrito que tem toda uma trajetória, tem todo um passo a passo que a gente precisa ter para que ele tenha validade, né? E no nosso país ainda tem um plus que a gente vai falar sobre isso mais para frente. Mas o que seria o soft law, né? O soft law, ele nasceu basicamente em conferências do meio ambiente, né? Ou seja, ele é mais soft, ele não é tão hard, né? Ou seja, ele não tem sanção, ele não tem juridicidade, ou seja, é basicamente uma obrigação moral. Ainda tem autores que dizem que não é fonte de direito internacional, mas o próprio fato dos países se posicionarem a respeito de matemática, a gente tem aí uma questão bastante interessante, que é a soft law, né? Ou seja, os países se reúnem, não fazem um tratado, fazem uma declaração, e cada vez mais a gente vai ver isso, né? Quando a gente teve, por exemplo, a declaração de Kyoto, declaração do meio ambiente, a declaração de Paris, né, que foi a COP21, a declaração de Nova York, que falou sobre refugiados. Então, cada vez mais a gente vai ver que países não querem se comprometer no papel para que não tenham sanções, mas eles se comprometem, se reúnem ali para justamente se posicionarem a respeito de matemática específica, né? Então, eu acho que esse é um novo papel, né? É a nova questão aí importante de reflexão do direito internacional. Então, por hora, essas são as fontes do direito internacional que eu queria ilustrar para vocês, para ficar mais claro. Bom, pessoal, esse é o término da nossa aula de hoje, do dia 18, e eu queria deixar para vocês algumas leituras que eu vou deixar lá no ambiente virtual, para que vocês possam então ler a respeito de sujeitos do direito internacional e também fontes do direito internacional, ok? Por hora a gente não vai aplicar o exercício dessa matéria, eu vou tentar procurar algumas questões da OAB relativas a isso, mas com relação à fonte, a sujeito não tem muito. Mas o que a gente pode fazer para complementar esse vídeo é justamente ler o material que eu vou deixar aí para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer situação, podem contar comigo, podem tirar dúvidas, ok? Nos vemos então no chat, que vai ser aberto para que a gente possa então debater esse tema e tantos outros. Até mais, tchau, tchau.